Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, 1 ano e 1 mês depois do início da pandemia, o mundo registra 134 milhões de pessoas infectadas pelo novo coronavírus e quase 3 milhões de mortes. Em Portugal são 825 mil as pessoas infectadas e a lamentar 17 mil mortos. É esta a dimensão da ameaça global que enfrentamos. E sabemos que derrotar uma ameaça desta dimensão depende da vacina. Mas depende de uma coisa ainda mais importante, que é o acesso à vacina. E esse acesso não está a acontecer. O que se passou até agora? A ciência contribuiu com o seu conhecimento. Em tempo recorde, descobriu uma vacina para a nova doença. O dinheiro público subsidiou, financiou a investigação e subsidiou até produção privada. No entanto, uma Europa refém das farmacêuticas, que negociou contratos no mais absoluto secretismo, incapaz de agir perante o incumprimento consecutivo e reiterado, e um sistema de patentes que impede a partilha da informação e da tecnologia e a massificação da produção, isso está a impedir a resposta à pandemia. Isso está a impedir que as populações tenham acesso àquilo que é a nossa fuga da pandemia, que é a vacina. Vejamos o exemplo concreto de Portugal. Até ao final de março, devíamos ter recebido 4,4 milhões de doses. Recebemos metade disso. Até ao final do primeiro trimestre, poderíamos ter vacinado, com vacinação completa, 2 doses, mais de 2 milhões de pessoas no nosso país. Ficamos pelas 500 mil pessoas vacinadas com duas doses. Porquê é que isto aconteceu? Porque as farmacêuticas não entregaram aquilo com que se tinham comprometido, porque a tecnologia de produção não foi partilhada e porque a Europa e o Governo nada fizeram perante o incumprimento reiterado das farmacêuticas. E o que aconteceu em Portugal, o que acontece em Portugal, acontece na esmagadora maioria dos países, em alguns, por exemplo, os mais pobres, os do sul do mundo, do hemisfério sul, com uma incidência e de forma bastante mais dramática, muitos deles não tendo nenhum tipo de acesso a nenhuma vacina. Ouçamos António Guterres e as Nações Unidas, que têm apelado insistentemente para que as vacinas sejam um bem comum, por exemplo. Ou ouçamos o secretário-geral da Organização Mundial da Saúde, que tem apelado à partilha da tecnologia e da informação para que todo o mundo tenha acesso à vacina. São vozes importantes que apelam para que não seja feito um negócio da pandemia. No entanto, aquilo que nós vemos é que os 15 mil milhões de dólares que a Pfizer já disse que espera arrecadar com a vacina estão, neste momento, a falar mais alto do que a humanidade e do que a sensatez de António Guterres, das Nações Unidas e da Organização Mundial da Saúde. Em plena pandemia, em situação de urgência de saúde pública, não deve haver lugar a jogos de mercado. E como dizem as várias e os vários subscritores que publicaram hoje mesmo um apelo público em Portugal para que as vacinas sejam um bem comum, as vacinas, dizem eles, e cito, as vacinas, instrumento indispensável no combate global à pandemia, transformaram-se num bem de interesse público. Como tal, não podem estar sujeitas às leis de mercado da oferta e da procura. E têm razão. E não têm que estar sujeitas a estas regras. Não temos que estar a fazer vacinação a conta-gotas. Não temos que estar nesta privação daquele que é um instrumento que nos há de conduzir para fora da pandemia. É possível levantar patentes, existe legislação europeia que permite que em situação de catástrofe como aquela que estamos a viver, as patentes não valham e que os Estados-membros e a União Europeia possam obrigar a que a produção seja feita em todas as unidades que sejam capazes de fazer essa produção, e existem unidades capazes de fazer essa produção que não estão a ser aproveitadas. E por isso há uma questão de razão maior e há uma possibilidade de realmente fazermos mais do que aquilo que estamos a fazer. Aquilo que o Bloco de Esquerda propõe com esta iniciativa é que a Assembleia da República e que o Governo tomem esta posição firme.
que é dizer, em plena pandemia, nós escolhemos a saúde das nossas populações. Em plena pandemia, nós escolhemos proteger a nossa população. Em plena pandemia, nós escolhemos o direito à saúde. Em plena pandemia, tem que se levantar as patentes e a vacina tem que ser um bem público. Muito obrigado.